Olá, seja bem-vindo às Segundas da Palavra da Igreja Presbiteriana das Américas. E nesse encontro, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos fechar o estudo de 2 Samuel, fechando aqui o epílogo de 2 Samuel. No encontro passado, nós fizemos a primeira parte do epílogo, e eu vou lembrar que a gente dividiu, segundo os estudiosos, segundo os comentaristas fazem, esse epílogo foi escrito de uma forma simétrica. Então, nós temos uma simetria nos textos. Na semana passada, nós vimos a simetria entre aquele juízo que aconteceu no primeiro momento e que levou ali à vingança dos gibeonitas, e nós vimos a praga que se abateu sobre Israel por causa do censo levantado por Davi. Então, aquela primeira parte no capítulo 21 e o finalzinho lá no capítulo 24. Agora, nesse epílogo, nós vamos conversar sobre as outras duas partes. Nós temos também, simetricamente, o relato sobre fatos de bravura e o relato acerca dos valentes de Davi. Então você vai encontrar isso aí no epílogo, né? Fazendo essa simetria no capítulo 21, ali dos versículos 15 a 22, e no capítulo 23, dos versículos 8 a 39. Então, lembra que a gente fez aquele esquema, você deve ter desenhado aí no seu caderno, né? Os comentaristas colocam essa simetria da seguinte forma: A é o primeiro juízo, e A1 é o juízo decorrente do censo. Então, desses dois capítulos das extremidades. Então, agora, nós temos B, que é o relato acerca dos atos de bravura, então é uma memória dos atos de bravura, e B1, os valentes de Davi, que a gente vai fazer nessa primeira parte aqui do estudo. E o C e o C1, né, fazendo esse paralelismo aqui, essa construção que é simétrica, no C nós temos aí o Salmo de Davi no capítulo 22 e a poesia de Davi no C1, no capítulo 23, que trata das últimas palavras de Davi. Então hoje, para fechar o livro de 2 Samuel, nós vamos conversar sobre o B e o B1. O B, estão falando dos atos de bravura, e o B1 dos valentes de Davi. O C, que é o Salmo, lá do capítulo 22, e as últimas palavras, a profecia davídica em forma de poesia, no capítulo 23, na primeira parte aí do capítulo 23. Então esse é o nosso programa hoje de estudos, e se Deus assim nos permitir, com esse estudo nós concluímos esse livro, o segundo livro de Samuel, que com certeza tem sido um estudo muito edificante para todos nós, tem sido algo assim muito enriquecedor para as nossas vidas, para a nossa experiência espiritual, para o nosso crescimento, para a nossa edificação. Vamos pedir a Deus agora que nos ajude, que nos conduza, que o Senhor ilumine o nosso entendimento, a nossa compreensão, para que a gente possa aqui fazer um bom estudo e ter clareza no estudo da palavra de Deus, de maneira que possamos sair daqui nessa noite edificados. Vamos orar juntos? Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade, ó Deus. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de ter a tua palavra à mão, à disposição, de maneira que nós podemos ler a tua palavra, de maneira que nós podemos, Senhor, meditar na tua palavra e aprender de ti. Obrigado, Senhor, por esse grande privilégio. Obrigado por essa oportunidade em que nós juntos aqui nos reunimos, ainda que virtualmente, mas para estudarmos a tua palavra, que o Antigo Testamento, o segundo livro de Samuel, e extrair do texto bíblico preciosas lições que vão edificar as nossas vidas, que vão nos orientar para que nós possamos crescer no conhecimento, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor nos conduza nessa noite, que o Senhor nos dê sabedoria, iluminação do teu Espírito Santo e nos dê a condição, ó Pai, de compreender, de interpretar corretamente a tua palavra. Conduz cada pensamento, cada palavra, é isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que bênção, hein? Então, vamos lá. Fazendo aqui a segunda parte do epílogo do segundo livro de Samuel, e caminhando aqui para a conclusão desse livro tão maravilhoso, vamos lá para o capítulo 21. Então, 2 Samuel, capítulo 21, versículos 15 a 22, tá? E aí você vai ter o registro de atos de bravura. Então, 2 Samuel, capítulo 21, versículos 15 a
22. Então aqui você tem como subtítulo aí na sua Bíblia, normalmente vai aparecer gigantes mortos pelos homens de Davi. Primeiro ponto que nós precisamos observar é que isso aqui não foi inserido cronologicamente. Isso não aconteceu no final aqui da história de Davi. Claro que não, né? Você tem um relato de batalhas, um relato, o registro de vitórias de Davi e dos seus homens diante de gigantes. Aqui ele chama de gigantes. Então, nós temos aqui nesse trecho, nessa passagem da palavra de Deus, um registro histórico, uma memória desses atos de bravura. Então, lembrando que não está na ordem cronológica, ele foi colocado aí como uma memória daquilo que Davi e seus homens fizeram no passado e para que isso fique registrado na história de Israel. Então, essa é a razão dessa passagem aqui. Como eu falei, o escritor do livro de 2 Samuel, ele fez uma arrumação, uma estrutura simétrica. Qual é o texto simétrico a esse que você vai encontrar? Está em 2 Samuel, capítulo 23, dos versículos 8 até 39, que vai falar dos valentes de Davi. Então, em resumo, eu queria trazer algumas lições importantes desses dois textos aqui. Então, 2 Samuel no capítulo 21, dos versículos 15 a 22, e o texto simétrico, que é o capítulo 23, do 8 ao 39. Então, marca aí, coloca no seu caderno, faz aí essa anotação para que a gente possa prosseguir aqui no estudo. Então, o que a gente precisa registrar? Que esse texto aqui, começando aqui no capítulo 21, versículos 15 a 22, de novo fizeram os filisteus guerra contra Israel. Desceu Davi com seus homens, pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito fatigado. Então, um ponto aqui interessante nessa história, né, é que Davi, como homem que era, ele ficou cansado da peleja, ficou cansado da batalha, e houve um risco de morte aqui para Davi nessa passagem registrada. Isbi-Benob descendia dos gigantes, o peso do bronze da sua lança era de 300 siclos e estava cingido de uma armadura nova. Este intentou matar Davi. Isbi-Benob é o nome desse descendente dos gigantes, esse guerreiro filisteu que teve vantagem nesse momento, aproveitando-se do cansaço da vida, da fadiga, né, que Davi sofreu ali da batalha. Então imagina ali aquela, né, que você, né, quem gosta de filmes épicos, filmes históricos, né, que mostram aquelas batalhas campais, é mais ou menos essa visão que a gente tem nesse momento aqui. Uma batalha campal, aquela luta corpo a corpo, Davi no meio dos seus homens, porque ele sempre ia para a peleja com os seus guerreiros, e é um momento em que ele se encontra ali esgotado fisicamente. E nesse momento do esgotamento, esse descendente dos gigantes filisteu, ele tem a vantagem, tem a condição de matar Davi. E é nesse momento que Abisai, né, lembra que Abisai era irmão de Joabe, filho de Zeruia. Então Abisai, filho de Zeruia, socorreu, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo... Eu queria que você prestasse muita atenção nesse juramento que aparece aí no versículo 17. Os homens de Davi juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Então, eu queria parar aqui um pouquinho com você no texto, né? Depois vai haver aqui mais alguns relatos sobre batalhas desses guerreiros de Davi, né, em Gob. Gob deve ser provavelmente Gate. Então você tem aqui algumas outras batalhas registradas, mas eu queria focar nesse texto que nós acabamos de ler aqui até o versículo 17. Então, o primeiro ponto que eu queria que você pensasse comigo, relembrasse comigo, é o seguinte: qual a origem desses homens valentes de Davi? Qual é a origem desses homens que agora, aqui no texto, tanto no capítulo 21 quanto lá no capítulo 23, eles são honrados? Interessante que
o escritor inspirado por Deus fez questão de colocar o registro da bravura desses homens e colocar o seu nome aqui num rol, né? Isso aqui é um rol de homens vitoriosos, guerreiros, honrados, valentes de Davi. Então, ficou registrado na história para a posteridade de Israel o que esses homens fizeram, os feitos valorosos desses homens, homens que lutaram ao lado de Davi, homens que arriscaram a sua vida por Davi. Você vai ver lá no capítulo 23, que tem um momento em que os filisteus eles avançam tanto que o poço ali de Belém estava sob domínio dos filisteus, e Davi suspira: quem me dera poder beber da água lá do poço de Belém. Então ele anela, né? Claro que o desejo de Davi, ele acabou, sabe quando a gente acaba pensando em voz alta, né? A gente fala, o pensamento escapa, a gente fala que está pensando. Então, o desejo de Davi, lá no capítulo 23, você vai encontrar essa passagem, era que ele pudesse reconquistar aquela cidade que estava invadida pelos filisteus, e esse desejo, né, de beber da água daquela fonte, está lá no capítulo 23, versículo 15, se você quiser conferir aí comigo. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber da água do poço que está junto à porta de Belém. É aquele desejo que a gente tem muitas vezes, né, de fazer alguma coisa, e quando a gente sabe que não tem a condição, não dá para fazer, parece que o desejo vem mais forte, né? Os homens de Davi, então, os 3 valentes de Davi, aqui registrados no capítulo 23, que são eles: Josebe, Bassebete, Eleazar e Samar. São três guerreiros aqui registrados no capítulo 23. Eu pulei para o 23 agora, tá? Então, Josebe, Bassebete, o Eleazar e o Samar. Esses 3 valentes destacados, eles desceram até o arraial dos filisteus e conseguiram trazer ali, né, uma botija de água para Davi. E Davi, num gesto num gesto aqui muito simples, né, ele derrama essa água como libação ao Senhor. Então, ele, após receber a água daqueles homens que foram lá, os homens escutaram o desejo de Davi e foram à cidade e pegaram aquela água para que ele pudesse beber. Levaram ao pé da letra, né? E Davi, lá no capítulo 23, versículo 16, ele não quis beber a água, derramou a água como libação ao Senhor, como uma oferta, né, uma oferta voluntária ao Senhor, e disse: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa, né? Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de sua vida, de maneira que não a quis beber. E o texto registra, são essas coisas que fizeram os 3 valentes. Então, o destaque aqui desses homens, o autor inspirado por Deus. A gente sabe que a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é inspirada por Deus, o registro do que está no texto bíblico foi impulsionado, né? Quando a gente fala de inspirado, a ideia que Pedro usa lá no Novo Testamento, nenhuma profecia da Escritura foi dada por particular interpretação, mas homens de Deus falaram impelidos pelo Espírito Santo. Então, essa inspiração plenária que nós cremos, a inspiração divina plenária, nas palavras de Pedro lá no Novo Testamento, você imagina uma figura, uma metáfora de um barco sendo impelido pelo vento. Imagine então um barco à vela, né? E aquele vento soprando aquela vela. O que isso significa? Que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, o Antigo e o Novo Testamentos, eles são a palavra de Deus inspirada por Deus. O registro foi feito por esse mover, por essa ação divina. Agora, Deus usou homens. Deus usou seres humanos, homens, para escrever na linguagem dos homens. Escreveu, né, em diversos estilos. E aqui você tem um estilo que é um livro histórico, mas tem poesia, tem diversas formas de narrativa. Por quê? Porque a Bíblia é um livro divino e humano. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é um livro divino e humano.
porque a inspiração é divina. A ação que impele, a ação que leva, que inspira, alguns pontos da palavra foram dados por revelação direta, mas o fato é que homens de Deus, como diz o apóstolo Pedro, falaram movidos, impelidos pelo Espírito Santo. Irmãos, irmãs, nós precisamos ter essa convicção. A palavra de Deus não é uma literatura qualquer. A Bíblia Sagrada não é um livro qualquer de literatura ou de história, mas o texto histórico, o texto escrito aqui, esse tipo de registro, foi inspirado pelo Senhor. É por isso que nós afirmamos a inerrância das Escrituras, é por isso que nós afirmamos a veracidade, a clareza das Escrituras, e é por isso que nós temos como regra única de fé e prática para nós a Sagrada Escritura. Então, voltando aqui ao texto, o Espírito Santo inspirou esses homens a escreverem. E aqui no relato, o que significa isso tudo para nós, o que isso tem para nós de registro? Nós temos que entender que o texto foi escrito primariamente para aquele tempo. O texto foi escrito primariamente para Israel, até porque nós temos aqui o Antigo Testamento. Mas nós cremos que o Antigo Testamento é a palavra de Deus, é a palavra de Deus também, o Antigo e o Novo Testamento. Então, essa palavra é para nós hoje. Precisamos entender o contexto da época, o momento histórico, a realidade que eles viviam e o que nós podemos aplicar para a nossa vida. Então, voltando aqui à realidade dos valentes de Davi, eu queria que você lembrasse da origem desses homens. É muito interessante você lembrar lá da origem da história. Onde é que está a origem desses homens? No primeiro livro de Samuel, eu queria que você lesse aí comigo, capítulo 22, versículo 2. 1 Samuel, capítulo 22, versículo 2. Abra aí a sua Bíblia, leia aí comigo. Olha aí o que diz o texto. 1 Samuel, volta lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 22, versículo 2. Diz assim: ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto. Olha só, ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Então, eu queria que você lembrasse da origem humilde, da origem pequena, da origem desses homens e de Davi. O capítulo 22, lá do primeiro livro de Samuel, narra um tempo em que Davi fugia de Saul. Davi foi ali, jurado de morte por Saul, e ele teve que fugir. Então Davi perde o seu status de general, Davi perde o seu status de líder amado ali pelo povo de Israel, e ele passa a ser um marginal. Davi passa a ser um homem marginalizado, perseguido. Davi passa a ser um pária. Davi passa a viver escondido no deserto e nas cavernas. E aqui ele chega a Adulão. No capítulo 22 do primeiro livro de Samuel, Davi se refugia em Adulão. Adulão literalmente significa refúgio. Então a caverna de Adulão é uma região montanhosa e que tem várias cavernas, e ali Davi se ocultava da perseguição de Saul, porque Saul realmente queria matar Davi, isso era público e notório. Então Davi, na sua fuga, encontra refúgio nesse local chamado Adulão, a caverna de Adulão. Na verdade não é um buraco, apenas uma caverna. A gente se imagina, a caverna é só uma entradinha ali, não, mas é um lugar mais amplo e com cavernas, nas rochas ali, com esconderijos onde Davi se refugiava. Então a ideia de Adulão, o significado de Adulão é exatamente refúgio. Então o refúgio, nessas cavernas, nessa região aí onde ele se escondia. Eu queria fazer uma aplicação aqui para a gente, entendendo o seguinte: essa origem dos valentes de Davi aponta para a gente os humildes começos. Lembra lá do livro de Zacarias, no capítulo 4, versículo 10,
Zacarias capítulo 4, versículo 10, o profeta pergunta, né, referindo-se a Zorobabel, referindo-se ali, isso já é o período pós-exílio, Zacarias faz uma pergunta, ele diz assim, quem despreza os humildes começos? Quem despreza os pequenos começos? Então, irmãos, uma aplicação que nós podemos trazer aqui para esse texto, né, é lembrar que agora os homens valentes de Davi são registrados nos anais da história como homens guerreiros, valorosos, como homens de destaque, homens que fizeram grandes coisas, mas a origem deles está lá no capítulo 22 de 1 Samuel. Eram homens endividados, eram homens em aperto. Em aperto aí literalmente se traduz por oprimidos, homens em apertos, endividados. Então, os marginalizados se tornaram na tropa de elite de Davi. Aqueles homens, né, que de alguma forma se encontravam desgostosos, perseguidos, endividados, homens que eram alijados da sociedade, marginais, se juntaram a Davi. Davi também, que era que se fez chefe sobre ele, o chefe dos marginais. Então, usando essa expressão aqui, marginal é aquele que está à margem da sociedade. Essa é a ideia, né? Não estou usando aqui com nenhuma pretensão preconceituosa, mas estou dizendo o seguinte, marginal é quem está à margem da sociedade. E Davi era um marginal, junto com esses 400 homens que eram oprimidos, endividados, homens amargurados de espírito, homens que foram buscar refúgio também ali, junto àquele que era alvo da perseguição injusta de Saul. Então, a gente pode compreender que Deus é poderoso para transformar um bando de desesperados, um bando de homens que são sem esperança, homens sem futuro, marginalizados. Deus é poderoso para converter esse bando de desesperançados em homens valorosos, um verdadeiro exército de elite, que acompanha Davi durante toda a sua trajetória, e a ponto de serem colocados nesse panteão aí, que nós vemos lá em 2 Samuel, no capítulo 21 e no capítulo 23, o registro histórico é para mostrar o que Deus faz através, né, do seu poder, da sua misericórdia, da sua graça, o que Deus faz com homens que não valiam nada, párias da sociedade, homens marginalizados, mas que Deus levanta para serem um grande exército. Então, dois pontos aqui que eu posso destacar para a nossa aplicação nesse texto. Primeiro, que a gente não deve desprezar os humildes começos. Não despreze as coisas pequenas. Não despreze os humildes começos. Talvez Deus queira fazer algo na sua vida e algo que vai começar pequeno, vai começar muito simples, muito humilde. E a gente tem que, pela fé, crer naquilo que Deus quer realizar, naquilo que Deus quer fazer e crer na transformação que Ele faz. Aquele começo, né, aquele momento lá que eu li com vocês em 1 Samuel 22, é um novo começo para aqueles homens. É uma nova oportunidade para aqueles homens. Então nós não devemos desprezar os humildes começos. E nós não devemos desprezar o poder de Deus para transformar vidas. Transformar aqueles desesperançados, aqueles homens afligidos, né? Eu lembro de Jesus quando ele diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Então, Deus quer fazer essa transformação, e Deus faz essa transformação. E aqui está o exemplo, né, através do texto bíblico, do que ele fez nos valentes de Davi, nos homens que eram nada, mas Deus transformou numa tropa de elite. Não foi a habilidade de Davi, não foi o caráter desses homens que fez deles alguma coisa, mas foi a ação misericordiosa de Deus, foi a operação poderosa do Santo de Israel que capacitou esses homens a se destacarem dessa maneira aí no cenário e registrar aqui a sua história no texto bíblico. Uma segunda aplicação que eu queria fazer, voltando um pouquinho lá naquele momento em que Davi acaba sendo exposto e quase que é levado ali à morte por aquele gigante lá no capítulo 21 que nós tínhamos comentado, né? O gigante, o descendente do gigante, ele
consegue ali ter uma vantagem sobre Davi, devido ao esgotamento físico de Davi, e o Abisai, que é o irmão de Joabe, né, um irmão de Joabe, Abisai, filho de Zeruia, ele socorre Davi e livra Davi e mata ali o seu oponente. E a fala que eu queria destacar aqui do capítulo 21, lá no versículo 17, é que os homens de Davi, preocupados com esse risco de morte que ele sofreu, disseram: olha, você não vai sair mais a peleja, você não vai mais para o corpo a corpo, para que não apagues a lâmpada de Israel. Então, para que não apagues a lâmpada de Israel. Irmãos, aqui eu queria destacar 2 pontinhos fundamentais. Primeiro, que a liderança de Davi, exercida ali junto aos seus homens, era uma liderança importante. E aqui você extrai do texto, né, claro, do relato histórico, extrai como aplicação o cuidado que nós devemos ter com as nossas lideranças, o cuidado que nós devemos ter com os nossos pastores, o cuidado que nós devemos ter com os nossos líderes. Então, assim como esses homens tiveram cuidado com Davi, de preocupar-se, né, que ele não se expusesse mais ali na batalha, no corpo a corpo, eles preservaram a vida dele. Então, essa preocupação, esse cuidado, deve fazer parte da nossa vida hoje também. No sentido de nós orarmos pelos nossos pastores, de nós preservarmos os nossos pastores, nossos líderes, investirmos, né, no cuidado, no bem-estar, de maneira que eles possam continuar servindo ao Senhor com alegria, servindo ao Senhor de todo o coração e que possam continuar sendo uma bênção para as nossas vidas. Essa é a primeira aplicação que eu queria fazer nesse texto. A segunda aplicação, falando aqui sobre a lâmpada de Israel, eu peguei um comentário aqui, eu copiei um comentário desse livro que eu tenho sugerido para vocês, tá? É da editora Vida Nova, são comentários bíblicos da série Cultura Bíblica, tá? 1º e 2º Samuel, comentado aqui por Joyce Baldwin, né? Interessante, a comentarista Joyce Baldwin. Então, eu peguei um texto aqui que é da página 321, um parágrafo curto para a gente poder acrescentar aqui como aplicação também. A autora diz assim: a metáfora é sugerida pela lâmpada do santuário. Então, quando ele fala da lâmpada de Israel, que não se apague a lâmpada de Israel, os homens de Davi usam uma metáfora, se referindo à lâmpada do santuário, que ficava sempre acesa. Lembra que lá no Levítico, havia uma ordem de que a lâmpada do altar estivesse sempre acesa, sempre tinha que haver óleo no candelabro, ali no candeeiro, e a lâmpada sempre acesa, a lâmpada não poderia se apagar. Então, é uma metáfora que os homens de Davi usam, referindo-se aqui à lâmpada do santuário. Então, a lâmpada sempre acesa, que em si é um símbolo da dependência que Israel tinha do favor do Senhor. Então, a lâmpada de Israel aqui representa, né, essa lâmpada que sempre estava acesa no santuário, simboliza aqui a dependência de Israel, a dependência daqueles homens do favor do Senhor. Então, essa metáfora que eles usaram, né, é bem pertinente, porque eles comparam a vida de Davi aqui à lâmpada de Israel. Que bênção, né? Que bênção é que esse entendimento, essa compreensão, esse reconhecimento da liderança de Davi junto aos seus homens, de modo que eles preservaram a sua vida, guardaram, cuidaram de Davi, para que a lâmpada de Israel não se apagasse, para que se mantivesse ali acesa a esperança e a lembrança, né? Como Davi era um homem dependente de Deus, como Davi era um homem segundo o coração de Deus, e os seus guerreiros sabiam disso, para que fosse preservada essa verdade de que Israel dependia do favor do Senhor. Por isso a lâmpada tem que ser mantida acesa. A lâmpada do santuário não podia se apagar, para lembrar constantemente do favor ininterrupto do Senhor. O favor do Senhor que não se apaga, que não se afasta em nenhum momento. Tá bom? Então, aqui a gente conclui essa primeira parte. Eu falei que ia falar
simetria, né, entre o capítulo 21 e o capítulo 23, tratando dos feitos dos valentes de Davi, dos homens valorosos de Davi, e a gente entende aqui por que esse registro foi feito. Né? Os nomes, né, você vai ler no dever de casa, a gente não vai perder tempo aqui, gastar tempo aqui, porque o tempo é curto, então a gente não tem tempo aqui para falar de nome por nome, mas os nomes você vai ler em casa, você vai ler no seu dever de casa, deve ter lido aí o texto, mas o importante são essas aplicações que nós fazemos. Vamos para o capítulo 22, e agora então a parte final da simetria do 22 com a primeira parte do 23, a poesia. Eu quero terminar então o livro de Samuel, segundo Samuel, com poesia. Eu quero terminar dessa maneira, encerrar esse estudo com poesia, com salmo. O capítulo 22 traz um salmo de Davi. Se você fizer a comparação, o capítulo 22, ele praticamente tem a mesma redação do Salmo 18. Ele é uma repetição do Salmo 18. Tá? Mais uma vez, isso aqui não está em ordem cronológica, é uma inclusão do Salmo, aqui o Salmo de Davi, que já tinha sido composto anteriormente, ele não é do final da vida de Davi, mas esse Salmo 18, que está no capítulo 22, aqui de 2 Samuel, diz assim, olha, falou Davi ao Senhor as palavras desse cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Então, veja, o momento histórico da escritura desse salmo, momento histórico em que Davi, inspirado por Deus, faz esse cântico de ações de graças, é o momento em que ele é livre dos seus inimigos e livre das mãos de Saul. Então, eu queria que você dividisse os salmos, eles são poesia, né? Você sabe que salmo é poesia. E o capítulo 22 é uma poesia. Os salmos, a poesia hebraica, não é igual à poesia moderna que nós temos hoje, né? Nós não temos a mesma estrutura. Então, esse salmo, ele pode ser dividido em 6 partes, tá? O capítulo 22, eu queria que você marcasse aí no seu caderno, anotasse aí essas referências, e aí você vai dividir em 6 partes. Quando você fizer a releitura, aí eu vou pedir para você identificar claramente, olhar com cuidado, atenção para essas partes aí da divisão do Salmo. Então, vamos lá. São 6 partes, tá? Então, essa divisão em 6 partes é muito comum na estrutura dos salmos de louvor individual. O salmo aqui em questão, do capítulo 22, que é o salmo 18, não é aquele tipo de salmo, por exemplo, como cânticos de romagem, né, cânticos de romagem ou cânticos coletivos. É um cântico individual. Olha que coisa linda, né? É um cântico individual. É um cântico, né, de louvor. Escrito por Davi, esse salmo é atribuído a Davi, escrito por Davi, como ações de graças, como louvor, como reconhecimento daquilo que Deus é e daquilo que Deus faz na nossa vida. Então, a divisão é a seguinte, coloca aí, primeira parte, proclamação, dos versículos 1 a 4, ok? Anotou aí? Proclamação dos versículos 1 a 4. Primeira parte do salmo é a proclamação. Então ele vai dizer o seguinte: o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador. Eu sou suspeito para falar, porque eu amo esse salmo. Eu amo esse salmo. Tem um cântico já bem antigo, né, que usa esse salmo como base. Eu te amo, ó Senhor, força minha, porque tu és minha rocha e a minha cidadela. E por aí vai, né? Esse salmo, então, eu amo muito esse salmo, ele diz muito para a minha vida. E aqui a primeira parte é a proclamação. O Senhor é a minha rocha e a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, a força da minha salvação, o meu escudo, o meu baluarte, o meu refúgio. Ele diz: ó Deus, da violência tu me salvas. E invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Então, essa é a primeira parte. Dos versículos 1 a 4, você encontra a proclamação. Davi proclama quem é o Senhor.
ele diz: rocha minha, minha cidadela, meu libertador, meu Deus, meu rochedo, meu escudo, força da minha salvação, meu baluarte, meu refúgio. Então, é a proclamação do que Deus é. O que Deus é, e aqui manifestando, né, nesse momento da vida de Davi, Deus como refúgio, como escudo, fortaleza, cidadela, a rocha da salvação. Então, é na experiência, irmãos, é na experiência do dia a dia que nós vemos o poder de Deus, a graça de Deus, o livramento de Deus, a mão poderosa do Senhor em nosso favor. Vamos para a segunda parte. Na segunda parte, nós temos o sumário. Coloca aí, sumário. Segunda parte é o sumário. Versículos 5 a 7. Versículos 5 a 7. É o sumário. O que é o sumário? O sumário é uma síntese, né? Sumário é um resumo. Então ele vai dizer o seguinte, olha, porque ondas de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, na minha angústia invoquei o Senhor, clamei a meu Deus, ele do seu templo ouviu a minha voz, o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então, aqui é um sumário, né? É um resumo do que aconteceu, ele está colocando em resumo, tá? E sempre que tem um sumário, você vai ter um desenvolvimento, não é verdade? O desenvolvimento é a parte 3, é o retrospecto. Então, o sumário, parte 2, versículos 5 a 7, você já anotou aí. Agora vamos para a parte 3, que é o retrospecto. Retrospecto vai dos versículos 8 a 31. Versículos 8 até 31. Retrospecto é uma narrativa. Ele está narrando fatos que aconteceram. Então, o salmista aqui, Davi, nos versículos 8 a 31, ele vai dizer o que aconteceu. O que aconteceu depois dele ter clamado? O que aconteceu depois dele ter orado? O que aconteceu depois dele ter clamado a Deus, invocado o nome do Senhor? Diz assim o versículo 8: então a terra se abalou, e tremeu, e vacilaram também os fundamentos dos céus, e se estremeceram, porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca um fogo devorador. Dele saíram carvões em chama. Baixou ele os céus, e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim, e voou, e foi visto sobre as asas do vento. Por pavilhão pôs ao redor de si trevas, ajuntamento de águas, nuvens dos céus, do resplendor que diante dele havia, brasas de fogo se acenderam. Trovejou o Senhor desde os céus. O Altíssimo levantou a sua voz, despediu setas, espalhou os meus inimigos, e raios os desbaratou. Então se viu os leitos das águas, se descobriram os fundamentos do mundo, pela repreensão do Senhor, pelo iroso resfolgar das suas narinas. Do alto me estendeu a mão, e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do forte inimigo, dos que me aborreciam, porque eram mais numerosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque ele se agradou de mim. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus, porque todos os seus juízos me estão presentes, dos seus estatutos não me desviei. Versículo 24, também fui inculpável para com ele e me guardei da iniquidade. Daí retribuir-me o Senhor segundo a minha justiça, segundo a minha pureza diante dos seus olhos. Versículo 26, para com o benigno, benigno te mostras, com o íntegro também íntegro, com o puro, puro te mostras, com o perverso inflexível. Tu salvas o povo humilde, mas com o lance de vista abate os altivos. Tu, Senhor, tem que parar aqui um pouquinho, né? Tu, Senhor, és a minha lâmpada. Lembra da lâmpada de Israel? Que nós acabamos de citar? A lâmpada de Israel. Tu, Senhor, és a minha lâmpada. O Senhor derrama luz nas minhas trevas. Essa parte aqui, irmãos, deixa eu beber um pouco d'água que não dá para segurar. Essa é minha oração todo dia.
Essa é minha oração todo dia. Senhor, derrama a luz nas minhas trevas. Derrama a luz nas minhas trevas. Nós precisamos disso, Senhor. Nós precisamos da luz de Deus. Nós precisamos da luz do Senhor nas nossas vidas. Que o Senhor derrame luz nas nossas trevas. Que o Senhor ilumine o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida. Purifique as nossas vidas. Tu, Senhor, és a minha lâmpada. Versículo 29. O Senhor derrama luz nas minhas trevas. E ele vai concluir essa parte dizendo: pois contigo desbarato exércitos, com meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Eu queria só fazer uns comentários rápidos aqui, nessa parte, tá? Que é o desenvolvimento, que é o retrospecto. E você vai ver nessa parte do texto algumas verdades fundamentais. Primeiro é que Deus está no controle do mundo da natureza. Você vai ver que o retrospecto aqui narrado por Davi mostra a ação de Deus na natureza. A linguagem que ele usa, né, falando dos céus, dos fundamentos da terra, dos leitos dos rios. Deus controla o mundo da natureza e ele determina que tudo faça de acordo com o que ele ordena, que tudo se faça de acordo com aquilo que ele ordena. O Senhor é aquele em que eu posso me apoiar com segurança. Essa é uma outra verdade que eu extraio do texto. O Senhor é aquele no qual eu posso me apoiar com segurança. Você vê que quantos livramentos Davi teve? Quantos livramentos nós temos, meus irmãos? Quantos livramentos nós temos recebido da boa mão de Deus? Talvez a gente não tenha nem a capacidade de usar a linguagem, como Davi usou aqui, essa linguagem belíssima, poética, mas mesmo na nossa simplicidade, nós devemos adorar a Deus, louvá-lo, engrandecê-lo e reconhecer os grandes feitos de Deus na nossa vida e os seus grandes livramentos em nosso favor. Terceiro ponto que eu queria destacar aqui é que, para a gente compreender ali dos versículos 21 a 25, né, parece até quem lê assim de forma desatenta, pode pensar até que Davi é orgulhoso, né? Quando ele fala no versículo 25, daí retribuir-me o Senhor segundo a minha justiça, segundo a minha pureza diante dos seus olhos. Quem lê de uma forma distraída, vai entender errado isso aqui, vai pensar que Davi está sendo orgulhoso, ele tem uma autojustiça, mas não é isso não entenda dessa maneira não. Entenda o seguinte, quando ele diz, minha pureza diante dos seus olhos, nós somos pecadores, Davi como nós era pecador também, mas nós somos pecadores salvos pela graça de Deus. Somos pecadores alcançados pela misericórdia de Deus. Pecadores redimidos, resgatados, justificados pela fé. É isso que Davi está dizendo para a gente. Ele está dizendo o seguinte, olha, o Senhor retribuiu segundo a minha justiça, mas não é uma justiça própria, é uma justiça imputada. Quando a gente fala de justificação na doutrina da salvação, na doutrina cristã, quando nós falamos de justificação, nós falamos de uma justiça imputada por Deus. É uma sentença, uma declaração de Deus que nos declara justos. Nós não temos justiça própria. Davi não tinha justiça própria, ele sabia disso. Mas ele sabia que Deus lhe imputara a justiça. Ele era justificado pela fé. É por isso que ele diz aqui no versículo 25, diante dos seus olhos. Essa pureza é diante dos olhos do Senhor. Como é que Deus nos enxerga? Deus não nos enxerga de acordo com os nossos pecados. Deus nos enxerga através do sangue de Jesus Cristo. Quando Deus olha para nós, quando Deus nos vê, se é que eu posso usar essa metáfora, né? Quando Deus olha para nós, os olhos de Deus estão sempre sobre nós. Mas a verdade é que quando Deus nos vê, Ele nos vê através do sangue de Cristo. Quando Deus nos vê, entre nós e Deus existe um mediador, que é Jesus Cristo. Ele está à direita de Deus e intercede por nós. Então é pelo mérito de Cristo, é pela justiça de Cristo, é pela pureza de Cristo, é pela santidade dele. É assim que Deus, através dessa lente maravilhosa que nos enxerga,
É através de Cristo que ele nos enxerga. É por isso que Davi tem essa liberdade de dizer isso. Não é uma justiça própria, irmãos, não é uma arrogância de Davi, mas é o reconhecimento de algo que Deus faz, que é nos imputar a sua justiça. Não é o orgulho da hipocrisia de Davi, mas é o reconhecimento de que, segundo aquilo que Deus faz em nós, as transformações que Deus opera em nossas vidas, nós, diante dele, somos aceitos por meio de Jesus Cristo. Lá no versículo 31, outra parte também que eu amo muito nesse salmo, quando ele diz assim, olha, o caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Então, a expressão provada aqui usada por Davi no salmo pode ser traduzida literalmente como aquela que suporta o teste de fogo. Provada, a palavra do Senhor é provada. Aqui, literalmente, a expressão provada, o verbo que está aqui no particípio, ele quer dizer o seguinte, aquela que suporta o teste de fogo. A palavra do Senhor suporta o teste de fogo. Os céus e a terra passarão, mas a palavra do Senhor não passará. O caminho de Deus é perfeito. Isso é muito importante para as nossas vidas hoje. A gente, muitas vezes, dos nossos descaminhos, nos nossos atalhos, nos nossos momentos em que nós ficamos perdidos, porque por nós mesmos queremos resolver as coisas, às vezes nós queremos definir o nosso caminho, e aí nós nos perdemos, nós nos desencontramos, mas o caminho de Deus é perfeito, irmão e irmã, o caminho de Deus é perfeito, meu querido, entenda isso, o caminho de Deus é perfeito, a vontade de Deus, ela vai ser cumprida, nós sabemos que todas as coisas cooperam para a salvação, para o bem, a expressão de Romanos capítulo 8, 28, quando Paulo fala do bem, qual é o bem maior que nós temos? É a salvação. Todas as coisas cooperam para a salvação, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, segundo a sua vontade, o seu decreto. Então, o caminho de Deus é perfeito. Nós temos que entender isso, crer nisso, sabendo que, mesmo com os nossos momentos de falta de fé, de crise de fé, nossos momentos de fraqueza espiritual, e que não são poucos, mas que nós possamos entender que mesmo que a gente não entenda a vontade de Deus, a gente tem que crer que o caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. A palavra do Senhor resiste ao teste de fogo. É como se Davi estivesse usando aqui uma metáfora, de uma espada que vai ser ali preparada, forjada no fogo. E assim também é a palavra de Deus. A palavra de Deus forjada no fogo resiste ao fogo, resiste ao teste, porque ela é a verdade. A palavra de Deus é a verdade e assim nós afirmamos e nós cremos. Então, é por isso que ele diz que o caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Isso é verdade para nós hoje. Isso tem que ser aplicado à nossa vida hoje, entendendo que, por mais que a gente dê voltas e voltas, mas sabendo que o caminho determinado por Deus é perfeito. A vontade do Senhor, como lá está em Romanos capítulo 12, lá no versículo 2, 12:2 de Romanos. A vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. A vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. E para que nós experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, sabe o que nós precisamos? A transformação da nossa mente. Transformai-vos, diz lá no versículo 1, pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se a gente não está entendendo algumas coisas, é porque a gente precisa afinar um pouco a nossa sintonia com a palavra de Deus. A gente precisa de mais da palavra de Deus para melhor compreender a sua vontade e assim caminharmos para aquilo que Deus tem preparado para nós. Vamos ao quarto ponto. Quarta parte aí da estrutura é o relato. Então coloca aí do versículo 32 ao versículo 46. 32 a 46. Vamos lá? Então o relato. E o relato começa com uma profissão de fé.
Essa parte também é maravilhosa do Salmo. O relato começa com uma profissão de fé. Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? É uma profissão de fé, né? Davi está fazendo aqui uma declaração. Quem é Deus, senão o Senhor? Quem é rochedo, senão o nosso Deus? É assim que começa o relato, essa parte agora na sequência, que vai do 32 até o 46. Ele diz assim, olha, Deus é minha fortaleza e a minha força. Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Juntou as pecinhas aí? O caminho de Deus é perfeito, no versículo 31. No versículo 33, ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Então, juntando esses dois versículos, a gente tem a confirmação daquilo que Deus quer para nós. O caminho de Deus é perfeito. E é o próprio Deus que vai desembaraçar perfeitamente o nosso caminho. Como é que ele faz isso, irmãos? Olha, Jesus é aquele que nos transforma, né? Nós estamos aqui numa caminhada e a nossa vida é uma vida de transformação dia a dia. Eu amanhã tenho que ser melhor do que hoje. Eu tenho que ser amanhã, né, mais próximo, mais íntimo do Senhor do que hoje. Essa é a vontade de Deus para a minha vida. E assim ele vai desembaraçando o meu caminho. Ele vai, né, arrumando, aprontando as minhas veredas, aplainando os meus caminhos perfeitamente para que eu ande com Deus, para que eu possa caminhar com Ele. Lá no versículo 34 ele diz, ele deu aos meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo do teu salvamento e a tua clemência me engrandeceu. Então pensa um pouquinho aqui no que Davi está dizendo. Davi sabe que as suas vitórias têm que ser atribuídas a Deus. Davi sabe que as suas batalhas, a sua força, a sua ligeireza, a sua velocidade, a sua destreza para a batalha, tudo isso vem de Deus. Isso nos lembra, meus irmãos, que nós devemos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, que nós devemos dar ao Senhor toda a honra e toda a glória. Quando você tiver uma vitória, dê glória a Deus. Quando você tiver uma bênção, uma vitória, glorifique a Deus. Não diga, foi o meu braço que fez isso, foi a minha inteligência que me deu essa vitória. Não, diga, o Senhor, a tua clemência me engrandeceu. Né? Assim como Davi fez, reconheça que é Ele que dá vitórias ao seu ungido. Versículo 37, alongaste sob os meus passos o caminho, e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os derrotei, e só voltei de haver dado cabo deles. Acabei com eles, esmagando-os a tal ponto que não puderam levantar-se. Caíram sob os meus pés. Versículo 40, pois de força me cingiste para o combate, e me submeteste os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos, e os que me odiaram, eu os exterminei. Olharam, mas ninguém lhes acudiu. Sim, para o Senhor, mas ele não lhes respondeu. Então os moí como pó da terra, esmaguei-os como a lama das ruas e os amassei. Das contendas do meu povo me livraste, e me fizesse cabeça das nações. Povo que não conheci me serviu, os estrangeiros se me sujeitaram, ouvindo a minha voz, me obedeceram. E termina aqui essa sessão no versículo 46. Sumiram-se os estrangeiros e das suas fortificações saíram espavoridos. Fecha aqui a parte 4, que é o relato. E aí vamos para a parte 5. Sabe o que tem na parte 5? Voto. A parte 5 é um voto. Vai dos versículos 47 a 50, tá? Quase terminando aí o Salmo. Então vamos para a quinta parte. É o voto. Coloca aí no seu caderno. É o voto, a quinta parte. 47 a 50. Dá vontade de gritar, irmãos, nessa hora. Vive o Senhor! E bendita seja a minha rocha. Exaltado seja o Deus. Seja o meu Deus, a rocha da minha salvação. Imagina aqui a exultação de Davi.
e como nós devemos ler esse salmo, vibrando, adorando, exaltando. Vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha, exaltado seja o meu Deus, a rocha da minha salvação. O Deus que por mim tomou vingança e me submeteu aos povos. 49. O Deus que me tirou de entre os meus inimigos. Sim, tu me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste do homem violento. O voto está no versículo 50, quando ele diz: celebrar-te-ei, pois, entre as nações, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. Celebrar-te-ei, pois, entre as nações, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. Irmãos, essa palavra se cumpre hoje, porque os salmos são cantados, são celebrados, as grandezas de Deus são celebradas ao redor do mundo, porque essa palavra chegou a todos os continentes. Então essa palavra de Davi se cumpre hoje em nossas vidas. Celebrar-te-ei, pois, entre as nações, ó Senhor, cantarei louvores ao teu nome. Chegou sim, Davi conseguiu chegar lá, chegou a todas as nações, porque essa palavra chega até os quatro cantos da terra. E a última parte, chegamos à parte 6, que é louvor. O salmo termina aí na parte 6 com o louvor, que é o versículo 51. Diz assim: é ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Então a parte final, o versículo 51, você coloca aí a parte 6, é louvor. Davi termina louvando a Deus por aquilo que ele faz. É ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi e com sua posteridade para sempre. Que salmo rico, não é? Que maravilha, que bênção, que celebração. Irmãos, como nós precisamos usar no nosso dia a dia os salmos. É uma dica que eu quero deixar aqui agora. Use na sua vida, no seu dia a dia, os salmos. Ore os salmos, cante os salmos, faça os seus cânticos, declame os salmos, porque os salmos são expressões de seres humanos como nós, como pessoas comuns como nós, mas eles, inspirados por Deus, eles registraram os sentimentos, as vitórias, as tristezas, e aqui eles registram, né, nesse livro maravilhoso que é o livro de Salmos, né? Na verdade está em 2 Samuel, mas é o Salmo 18 que foi estudado agora. Ele registra os feitos de Deus, a natureza de Deus, a grandeza do nosso Deus. Então nós precisamos usar no nosso dia a dia essa bênção que são os salmos. Por fim, vamos terminar agora também com poesia. E vamos terminar com essa poesia profética de Davi, o oráculo de Davi. Mas eu queria pegar o finalzinho aí do capítulo 22, finalzinho do versículo 51, quando ele diz assim, olha, para você entender o que vai acontecer agora, com Davi e a sua posteridade para sempre. Finalzinho do versículo 51, com Davi e sua posteridade para sempre. Esse é o gancho para o capítulo 23. Esse é o gancho para o capítulo 23. Por quê? Porque no capítulo 23 nós temos o oráculo de Davi, que é uma poesia profética. Uma poesia profética que vai apontar para Cristo, que vai apontar para Jesus, que é o filho de Davi. Então, no capítulo 23, para a gente terminar aqui o livro de 2 Samuel, são essas as últimas palavras de Davi. Agora sim nós estamos no derradeiro, né, no momento final de Davi, os últimos registros, palavras de Davi. Diz assim, olha, palavra de Davi, filho de Jessé, palavra do homem que foi exaltado, do ungido do Deus de Jacó, do mavioso salmista de Israel. Aqui você tem 4 títulos para Davi, né? O primeiro título é filho de Jessé. O que isso diz para a gente? Isso mostra Davi como um homem simples, uma origem humilde, um ser humano, né, que é a humanidade de Davi, filho de Jessé. Davi, filho de Jessé. O homem que foi exaltado. O homem que foi exaltado. Olha a importância dessa frase. Eu quero perguntar para você, quem foi que exaltou Davi? Ele está aqui na voz passiva. O homem que foi exaltado. Ele não está dizendo que é o homem que se exaltou.
Davi não se exaltou, Davi não se promoveu, mas ele foi exaltado por Deus. Deus, em certo momento da história de Davi, diz assim: olha, eu tirei você de trás das ovelhas, de cuidar das ovelhas, e te coloquei como rei sobre Israel. Davi, lembre muito bem de onde você saiu. Davi, lembra muito bem de onde que você veio, quem você é e o que eu fiz de você. E essa lembrança nós precisamos ter todo dia na nossa vida. Lembra de onde você veio, lembra de onde você saiu e dá glória a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida. Então, o homem que foi exaltado, a pergunta é: por quem? Por Deus. Ele não se exaltou, mas ele foi exaltado por Deus. A ação é divina. Ele diz ainda: o ungido do Deus de Jacó. Terceiro título aqui: o ungido do Deus de Jacó. Esse título é importante porque ungido é Messias, né? Ungido é o Messias, é o escolhido, né? É aquele que vem para reinar, para governar. É o chamado por Deus, ungido, o Messias. Do Deus de Jacó. Por que ele fala do Deus de Jacó? A história de Jacó, você já estudou, você lembra da história de Jacó? Jacó é transformado por Deus em Israel. Jacó que era enganador, usurpador. Então, essa referência aponta para a verdade de que Deus, o Deus de Jacó, é aquele Deus que transforma um material humano pervertido em algo digno. Repetindo, o Deus de Jacó quer apontar para a realidade daquele Deus que transforma um material humano pervertido em algo que é digno. Ele pega o homem e exalta. Jacó era o usurpador, Jacó era o homem que queria levar vantagem, mas Deus é aquele que transforma o caráter, aquele que transforma a vida, que dá um novo nome para Jacó, ele passa a ser Israel. Então, essa é a referência feita por Davi. E termina dizendo, o quarto título, o mavioso salmista de Israel. Aí ele usa a expressão Israel. O que é mavioso, né? Já olhou no dicionário? Já teve a curiosidade de olhar no dicionário? Mavioso significa sensível, doce, terno, afetuoso, compassivo, agradável, suave. Essa maneira como Davi coloca esse título, é o mavioso, o doce, o terno salmista de Israel. Por que Davi é terno? Por que Davi é compassivo, agradável? Porque ele serve a um Deus que é assim, irmãos. Nós servimos a um Deus que é compassivo, que é doce, que é suave, que é amoroso, né? Sensível, né? Outra expressão aqui que você pode traduzir mavioso, sensível a sentimentos de amizade, né? Deus nos chama para sermos seus amigos, para andarmos com Ele. Então, essa identificação de Davi como o cantor querido de Israel, o mavioso salmista de Israel, ou seja, o terno, o suave, o doce, é porque na boca de Davi, nos lábios de Davi, havia uma expressão de louvor a Deus, exaltando o Deus que é doce, que é santo, que é compassivo, que é misericordioso, que é amado, o Deus que é sensível, o Deus que tem essa aproximação, ele vem na nossa direção, ele vem nos salvar, ele vem na nossa direção para nos alcançar. É por isso que Davi é chamado dessa maneira. São 4 títulos: o filho de Jessé, o homem que foi exaltado, o ungido do Deus de Jacó e o mavioso salmista de Israel, o amado do guardião de Israel. É outra tradução que também pode ser dada, o amado do guardião de Israel. Ou seja, o foco está sempre em Deus, o foco não está no homem, o foco está no Deus que é digno de toda a honra e de toda a glória. Então, lá no versículo 3, né, antes disso, no versículo 2, o Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. Então, para você entender que esse texto é um texto profético, é um texto inspirado, é um texto profético, é a palavra de Deus. Então, o Espírito do Senhor fala por meu intermédio. Davi tinha plena consciência, nesse momento, de que estava sendo usado por Deus para registrar a palavra de Deus. E aí no versículo 3 ele diz: disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou. Aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus, é como a luz da manhã, quando sai o sol, como manhã sem nuvens, cujo resplendor depois da chuva
faz brotar da terra a erva. Então aqui existem, né, nessa metáfora usada pelo salmista aqui, por Davi, nesse salmo profético, né, que é uma palavra profética, ele faz aqui uso de 3 metáforas, né? Primeiro, a luz da alvorada. Então ele será como a luz da manhã quando sai o sol. Quem é o nosso sol da justiça? Para vós nascerá o sol da justiça. Quem é o nosso sol da justiça? Quem diz, né? Quem é a luz do mundo? Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, né? Vai andar, vai ter a luz, vai ter a vida. Então, quem é a luz do mundo? Quem é o sol nascente? Quem é o sol da justiça? Então, a luz da manhã quando sai o sol, como na manhã sem nuvens. Então, ele tá olhando para um céu limpo, uma manhã sem nuvens, cujo esplendor, e terceira metáfora, depois da chuva, faz brotar da terra a erva. Então, são 3 metáforas que evidenciam, o cuidado de Deus na preservação da vida, o cuidado de Deus na preservação da vida. Eu quero ler um pedacinho aqui daquele livro que eu já citei para vocês, esse livro aqui que é esse comentário, essa coleção Comentários Bíblicos da editora Vida Nova, muito bom o comentário, recomendo, e diz assim a autora, na página 328, paz e segurança duradouras, bem como a conservação das coisas, dependem da justiça e misericórdia a longo prazo, que são exercidas por líderes piedosos. Então, quando ele diz que é aquele que domina com justiça, quem está dizendo isso? É Deus. Deus está dizendo, aquele que domina com justiça, que domina sobre os homens no temor de Deus. Ou seja, o desejo de Deus. Se você fizer um paralelo lá com o Éden, Deus estabeleceu o homem no jardim do Éden para cuidar, para guardar, para lavrar. Deus estabeleceu o homem no Éden, o homem e a mulher no Éden, para guardar e lavrar, para cuidar do jardim de Deus. E essa é a ideia que é mostrada aqui nessas últimas palavras de Davi. Aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus, é como a luz da manhã, quando sai o sol, como na manhã sem nuvens, cujo esplendor, depois da chuva, faz brotar da terra a erva. Então você tem essa referência, né, do que é o reino da justiça. O reino de justiça, e a gente sabe que quem reina com justiça é Jesus Cristo. Ele é o único, né? E a nossa esperança é essa, que haverá um dia em que virá o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e reinará eternamente, estabelecerá o seu reino definitivamente, na consumação dos séculos. E eu e você estaremos lá. E eu e você estaremos lá diante do trono do Rei, o Rei que reina com justiça, que domina sobre os homens no temor de Deus. É assim que Jesus caminhou no seu tempo, no seu estado de humilhação aqui na terra, e é assim que ele, diante de Deus, exaltado à destra de Deus, exerce esse domínio para todos os séculos, para todo sempre. É assim que ele virá também resgatar sua igreja e estabelecer definitivamente, na consumação dos séculos, esse reino de justiça, esse reino de acordo com o temor de Deus. E aí Davi faz aqui uma alusão à aliança davídica. Para a gente terminar, dos versículos 5 a 7. Né? Nós temos aqui a aliança davídica. Ele diz assim, olha, não está assim com Deus a minha casa? Que legal, né? Não está assim com Deus a minha casa? Pois estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem definida e segura. Não me fará ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança? E aí eu quero ler de novo aqui um trecho do livro que eu citei para vocês. A casa, o reino e o trono de Davi foram declarados como algo para sempre, certo e seguro, em aliança eterna, em tudo bem definida e segura, tal como um documento legal. Então é como se Deus, né, nessa aliança, né, desse ali para Davi um documento, uma declaração escrita, um documento legal, porque depende da palavra do Senhor, a qual não pode absolutamente ser falsa.
Está na página 328 aqui do comentário que eu já mencionei para vocês. Então, irmãos, caminhando para a nossa conclusão, as palavras-chave aqui na aliança davídica são salvação e esperança. Davi diz aqui no capítulo 23, lá no versículo 5, ele diz: pois estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem definida e segura. Irmãos, na aliança de Deus não tem letrinha miúda, não. Sabe aquela letrinha miúda? Surpresa? Não. Na aliança de Deus, que está bem definida e segura, Davi diz: não me fará ele prosperar toda a minha salvação? Então, palavra-chave, salvação e toda a minha esperança, esperança, palavra-chave e esperança. Então, lá em Mateus capítulo 1, para a gente terminar, Mateus 1, você vai encontrar a genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Dá uma olhadinha lá, Mateus capítulo 1, versículo 1. É uma genealogia, né? É aquela parte da Bíblia que a gente pula normalmente, né? Mas está assim, olha, genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Filho de Abraão, porque a promessa feita no Gênesis é: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Filho de Davi, porque ele diz: não está assim com Deus a minha casa, para com Deus a minha casa, pois estabeleceu comigo uma aliança eterna. Jesus é o filho de Davi. Jesus é o descendente da mulher. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Ele é o descendente da mulher. Ele é filho de Abraão. Ele é filho de Davi. Ele é o filho de Deus. Ele é o nosso Salvador. Então, eu quero terminar aqui esse estudo de 2 Samuel, fechar aqui esse nosso ciclo, né, de 2 Samuel, e já convidar você para o nosso próximo momento, em que nós vamos falar sobre reis. Então, no próximo encontro, eu queria que você já começasse a ler o livro de 1 Reis, né? A gente vai ler 1 e 2 Reis, vai ser o estudo na sequência, e eu queria que você já lesse e ali, né, observasse os detalhes do livro para que a gente possa conversar na semana que vem. Na semana próxima, no próximo encontro, eu vou fazer uma introdução aos livros de 1 e 2 Reis, tá bom? Então, o nosso objetivo é fazer uma introdução, uma visão geral do livro de 1 e 2 Reis, para a gente começar o novo ciclo. Tá bom, meus irmãos e minhas irmãs? Foi uma bênção estarmos juntos aqui. Agradeço a vocês, agradeço a Deus pela vida de vocês, né, pela paciência, né, esse tempo que nós passamos aqui, e eu espero que Deus tenha, assim, falado aos seus corações, como falou para mim, que Ele tenha falado para vocês também, e que a gente possa se encontrar em breve, no nosso próximo encontro das Segundas da Palavra, aqui da Igreja Presbiteriana das Américas. Tchau, tchau, e até a próxima!